Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. Eu começo falando de economia. A Organização Mundial do Comércio melhorou as previsões para o varejo no mundo neste ano e em 2022. De acordo com as novas estimativas da entidade, o volume do comércio mundial de mercadoria deve aumentar 10,8% em 2021 e 4,7% no próximo ano. Em março, a organização projetava altas de 8% e 4%, respectivamente. Para os economistas da OMC, o crescimento será moderado à medida que os negócios retornarem à tendência de longo prazo de antes da pandemia da Covid-19. A organização destacou ainda que as previsões atuais se aproximam da hipótese otimista exposta nas últimas previsões comerciais, mas o risco do cenário pessimista predomina devido, sobretudo, às dificuldades nas redes de abastecimento mundiais e a um possível novo surto de Covid. E ainda falando de economia, a inflação alcançou a marca de 2 dígitos pela primeira vez desde 2016. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Os dados oficiais apontam que o país registrou uma alta acumulada de 10,25% em 12 meses. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, aumentou para 1,16% em setembro, o maior valor para o mês desde 1994. Agora, o IPCA acumula alta de 6,90% no ano. Esse índice é o indicador oficial da inflação. Para especialistas, os fatores que pressionam os preços em alta no Brasil estão a desvalorização do real, que encarece as importações, e a nova bandeira cobrada na conta de luz, que também pesou no índice. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê o retorno de gestantes ao trabalho presencial. Durante o estado de emergência de saúde pública provocado pela pandemia, a gestante tinha o direito de exercer as funções de forma remota, sem alteração do salário. O projeto altera uma lei sancionada em maio de 2021, que garante à trabalhadora gestante o direito de exercer as suas funções de forma remota, sem alteração do salário, durante o estado de emergência de saúde pública provocado pela pandemia. Com a proposta, a gestante deverá retornar ao trabalho presencial nas seguintes hipóteses: caso esteja completamente imunizada contra a Covid-19, depois do fim do estado de emergência decretado e em caso da interrupção da gestação. Caso a mulher não queira se vacinar, ela deverá assinar um termo de responsabilidade para retornar ao trabalho. Ainda de acordo com a proposta, as gestantes que iniciaram a imunização, mas ainda não tomaram a segunda dose da vacina e trabalhem em funções consideradas incompatíveis com o trabalho remoto, terão a sua gravidez considerada de risco e receberão um salário maternidade até que tomem as 2 doses da vacina. E ainda falando de coronavírus, o laboratório Pfizer já apresentou o pedido formal ao governo dos Estados Unidos para o uso emergencial da vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos de idade. A expectativa é começar a aplicar doses nas próximas semanas, após um estudo dos dados pelas autoridades de saúde americanas. No fim de setembro, Pfizer e BioNTech, desenvolvedores do imunizante, começaram a enviar dados para a FDA, a agência que supervisiona os medicamentos nos Estados Unidos. Nos testes, mais de 2.000 crianças de 5 a 11 anos receberam 2 doses de 10 microgramas com 21 dias de intervalo entre ambas. As doses para pessoas a partir de 12 anos são de 30 microgramas. Muitas crianças foram infectadas pela variante Delta do coronavírus e imunizar a população mais jovem é considerado um fator-chave para manter as escolas abertas e acabar com a pandemia. Cerca de 28 milhões de crianças americanas de 5 a 11 anos vão poder ser vacinadas nos Estados Unidos caso a autorização seja emitida. Atualmente, o imunizante da Pfizer-BioNTech tem autorização definitiva de uso para pessoas com mais de 16 anos no país. E antes de encerrar, uma boa notícia para os motoristas. Novas regras prometem diminuir os custos e simplificar a contratação de um seguro, que poderá ser personalizado. Por exemplo, motoristas de aplicativos vão poder vincular o benefício a eles e não mais ao veículo, ou seja, qualquer automóvel que o segurado dirigir vai ficar coberto, mesmo se for emprestado ou alugado. Vamos conferir na reportagem.
Cenas como essa são registradas todos os dias. De janeiro a agosto deste ano, pouco mais de 71 mil veículos de todos os tipos foram roubados ou furtados, só aqui na capital paulista. Para quem não tem seguro, o prejuízo é grande. E olha que não é pouca gente, não. Quase 84% dos veículos que circulam no Brasil não estão segurados. Mas agora, esse número pode ficar menor com as novas regras que prometem simplificar a contratação e baratear os custos. O grande objetivo é tornar o seguro de automóvel efetivamente popular para o brasileiro. Para isso, a Superintendência de Seguros Privados criou medidas que permitem aos condutores personalizar o serviço. E tem outra mudança que chama a atenção. Agora o seguro pode ser vinculado ao motorista e não só ao veículo. Ou seja, qualquer automóvel que o segurado dirigir fica coberto, seja ele emprestado ou até alugado. Cada vez mais comum, né, as atividades ligadas os motoristas de aplicativos, entregadores, a economia de compartilhamento, tem muito carro por assinatura, é um mercado que está crescendo muito. Em todos eles pode fazer sentido que os condutores tenham o seguro seja vinculado aos condutores e não à propriedade. Com o novo modelo, o cliente pode contratar a cobertura parcial do automóvel, com limite de indenização bem inferior ao valor total do carro. Segundo o diretor da SUSEP, essa é uma das medidas que vai reduzir o valor do seguro. Imagina um veículo que custa R$80 mil, né, o preço dele na tabela FIP é R$80 mil. O segurado pode querer contratar só metade do valor. Ele vai e pede um limite de indenização de R$40 mil. Naturalmente, o preço vai ser substancialmente reduzido, próximo da metade do preço. Então, isso dá mais opções de acordo com a necessidade do consumidor. Além disso, o segurado também pode optar por contratar apenas algumas coberturas, como roubo e furto, ou colisão, ou incêndio, por exemplo. E se for preciso trocar alguma peça, agora ela pode ser usada. A ideia agora é que os consumidores tenham mais produtos disponíveis, né, naturalmente com preços diferentes. E que cliente não gosta de gastar menos, não é mesmo? Mas é preciso ficar atento aos serviços contratados, porque, apesar das boas intenções, as novas regras podem ter interpretações bem distorcidas. Um dos maiores problemas em relação a essas novas regras seja exatamente esse: a possibilidade de que os consumidores não compreendam perfeitamente quais são os limites que vão ser impostos pelo contrato e quais são as coberturas que efetivamente eles vão ter. E essa sedução que pode ser causada pela atratividade da proposta, que provavelmente pode ter um valor mais baixo, pode fazer com que o consumidor acabe contratando um seguro que não atende às suas necessidades. E ele só vai se dar conta disso quando o sinistro acontecer e a cobertura não for satisfatória. E diante desse cenário, segundo o advogado, a expectativa é de que muitos casos possam chegar ao tribunal. Porque sempre que há um conflito entre os interesses do consumidor e do fornecedor, nesse caso, do segurado e da seguradora, é necessário que haja intervenção do judiciário para poder estabelecer a interpretação da cláusula, os limites, a extensão que aquela cláusula tem, e, portanto, isso é bem provável que acabe gerando ações judiciais para que essa discussão ocorra. É isso, e essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e a gente volta a se encontrar na segunda, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.